Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Com muita alegria estamos iniciando o nosso terceiro vídeo. Estamos falando a respeito do arrebatamento da igreja que ocorrerá antes da grande tribulação. Estamos fazendo essa comprovação bíblica, visando esclarecer dúvidas de algumas pessoas que fazem o questionamento sobre esse assunto. E vamos continuar, como nós paramos no item 12, vamos continuar analisando. Na verdade, nós temos 20 itens que provam, 20 argumentos que provam que o arrebatamento será antes da grande tribulação, ou que a igreja não passará pela grande tribulação. Continuando, nós temos o item 13, a igreja retornará com Cristo na sua vinda, conforme Apocalipse 19, versículo 14, capítulo 17, versículo 14, onde lemos Apocalipse 19, 14: E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Também, no capítulo 17 e o versículo 14: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. A Bíblia deixa muito claro nessa passagem que quando Jesus voltar da sua glória, ele estará acompanhado de um exército, vestidos de linho fino, branco e puro. No versículo 8, se alguém questiona quem é esse exército, no versículo 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então nós vemos no capítulo 19 que a igreja estará no céu participando da grande festa com Jesus, onde haverá muita alegria pela vitória, e a igreja estará ali no céu celebrando, se regozijando da grande vitória nas bodas do Cordeiro. O versículo 8 fala a respeito da justiça dos santos. Os santos serão vestidos de linho fino. E nós vemos no versículo 14 que esse exército também descerá em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, o que prova para nós que se trata da igreja que foi arrebatada. Se a igreja esteve lá na ceia das bodas do Cordeiro, que biblicamente vai durar 7 anos, que é exatamente o período da grande tribulação na terra, a igreja que esteve participando, exatamente a mesma igreja que descerá juntamente com Jesus na sua vinda, quando Jesus virá na manifestação da sua glória. Evidentemente, fica comprovado que para a igreja retornar com Jesus, necessariamente ela teve que ser levada para o céu. É o que faz a explicação da Bíblia e nos mostra claramente a respeito desse assunto. Então fica claro, a igreja que retornará com Cristo necessariamente terá que ser levada por ele, o que acontecerá no arrebatamento da igreja. 14. O silêncio de Apocalipse, capítulos 16 a 18. Apocalipse capítulos 2 e 3, a igreja na terra. Então nós vemos nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós vemos as 7 igrejas da Ásia, que se refere aos períodos da igreja na terra. Nos capítulos 4 e 5, a visão de João está no céu. E no capítulo 4, João vê a igreja no céu. A partir do capítulo 6 até o capítulo 18, não há nenhuma referência à igreja atual. Prova que ela não estará na terra.
Então, uma prova que nós temos de que a igreja não estará na grande tribulação é que dos capítulos 6 ao capítulo 18 de Apocalipse não aparece a figura da igreja. A igreja não é citada em nenhum desses textos, a não ser no capítulo 17, no versículo 14, que faz referência à volta de Jesus à terra. Então fica claro que em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18, não aparece em nenhum momento a igreja atual. A igreja não é citada nesse intervalo, o que prova que a igreja não estará na terra. Artigo 15, temos mais uma comprovação. A grande tribulação não é destinada à igreja, conforme 1 Tessalonicenses, capítulos 1 e 10, capítulo 5, versículo 9, conforme Romanos, capítulo 5 e versículo 9, conforme Romanos 8, versículos 33 a 34. Então a Bíblia deixa claro, nesses textos, que Deus prometeu guardar a igreja, livrar a igreja da grande tribulação, o que prova que a grande tribulação não é destinada à igreja. Também, por uma necessidade, a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque a igreja já está justificada por Cristo. E sendo justificada, ela não merece passar pela grande tribulação como o castigo que virá sobre toda a terra. Então, a grande tribulação não é destinada à igreja, e sim para Israel, o mundo ímpio, conforme Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, onde a Bíblia fala com relação à revelação que Deus deu a Daniel. A revelação se refere ao povo de Daniel, que é o povo judeu. Também no capítulo 12 e no versículo 1, nós vemos que o protagonista dos fatos é exatamente a nação de Israel. Como Jeremias capítulo 30, versículos 4 a 11, quando Deus fala de um tempo de angústia para Jacó. Como também Deuteronômio capítulo 4, versículos 29 a 30, onde Deus falou que se o povo judeu, o povo da aliança, se desviasse dos seus mandamentos e buscasse servir outros deuses, seriam severamente castigados, conforme também fala 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 a 12, as pessoas que não deram crédito à verdade, mas que deram crédito à mentira e assim estarão sofrendo o castigo da grande tribulação. Conforme também está predito no profeta Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 a 39, quando Deus fala especificamente a respeito do sofrimento que virá sobre a nação de Israel e sobre aqueles que estiverem se rebelado contra o nosso Deus. Portanto, a grande tribulação não é destinada à igreja, e sim para o Israel apóstata e para o mundo ímpio, conforme diz a Bíblia. Ainda, no artigo 16, nós temos a apresentação dos fatos e a sequência lógica de Mateus 24, não deixa dúvida. Então veja bem, dos versículos 1 a 13, a Bíblia fala sobre o princípio das dores. Dos versículos 15 a 27, sobre a grande tribulação. Nos versículos 29 a 31, a vinda de Jesus em glória. E dos versículos 32 a 51, a vigilância. E no versículo 13, a igreja arrebatada, onde Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que significa que a igreja que permanecer em Cristo até o fim dessa era será salvo da grande tribulação, será arrebatada antes que venha a grande tribulação. É interessante nós observarmos que
Lucas, no capítulo 13, também tem a mesma sequência. Em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, a sequência é a mesma. E os fatos são comprovados, provando a lógica dos acontecimentos, ou seja, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória e a vigilância, a exortação à vigilância feita por Jesus. Isso comprova que essa é a interpretação correta desses fatos escatológicos. A Bíblia deixa claro que Jesus virá nos versículos 29 a 31 e a igreja não estará na terra, porque apenas os escolhidos serão ajuntados pelos anjos, conforme diz a Bíblia. O artigo 17. É biblicamente impossível que o arrebatamento e a vinda de Cristo em glória seja um único evento. Se fosse assim, não haveria pessoas para entrar no milênio, conforme a Bíblia fala que ocorrerá na terra, em Daniel capítulo 12, versículo 12, Mateus capítulo 13, versículos 39 a 43, capítulo 24, versículo 31, 25 e 34, Marcos capítulo 4, versículo 27. Então a Bíblia fala claramente que haverá a vinda de Jesus em glória, que haverá o julgamento das nações, que será implantado o reino de Deus na terra. E nesse momento, quando for implantado o reino de Deus na terra, se fosse o momento da vinda de Jesus, onde todos os salvos seriam arrebatados ao mesmo tempo, quem sobraria para habitar, para entrar no milênio? Então nós vemos que não seria possível, não teria como ter pessoas para entrar no milênio se fosse um só evento. Também nós temos no artigo 18, profeticamente o arrebatamento da igreja é simbolizado na Bíblia. A Bíblia apresenta símbolos que provam o arrebatamento da igreja. Por exemplo, nós temos José se casou com Asenate antes dos 7 anos de fome, conforme Gênesis capítulo 41 e versículo 45. Temos Enoque transladado antes do dilúvio, conforme Judas capítulo 1, versículos 14 a 16. Vemos que Noé entra na arca antes do dilúvio, que é um símbolo apresentado por Jesus, conforme Lucas, capítulo 17, versículos 26 e 27. Vemos que Ló é retirado de Sodoma, antes da subversão daquelas cidades, conforme Lucas, capítulo 17, versículos 28 a 32. Vemos que Elias é elevado ao céu sem provar a morte, como acontecerá à igreja. Está registrado em 2 Reis, capítulo 2 e versículo 11, fala do arrebatamento de Elias, onde ele foi transladado sem ver a morte, que também é um símbolo da igreja que será arrebatada. 19. O arrebatamento, o grande desejo da igreja. Vemos na Bíblia que o arrebatamento é a bem-aventurada esperança, conforme Tito capítulo 2, versículo 13, a maior das esperanças, o grande desejo da igreja, como também em Hebreus no capítulo 9, versículo 28, ele aparecerá segunda vez aos que o esperam, não virá para todos, apenas para que o esperam para a salvação. Como também 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Paulo fala daqueles que amarem a sua vinda. Há uma diferença entre aqueles que amam a vinda de Jesus e aqueles que não se importam com ela. Como também Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23, onde o apóstolo Paulo fala que a igreja geme pela vinda de Jesus, tem um grande desejo por ela. Como Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele fala que a nossa cidade está nos céus,
donde esperamos também o Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Como Apocalipse 22 e 17, onde a igreja clama pela vinda de Jesus. Uma vez que Cristo enfatiza em Lucas capítulo 21 e versículo 36, evitar a grande tribulação. Uma vez que Jesus faz a promessa de que a igreja estará livre da grande tribulação, essa expectativa se torna cada vez maior, esse desejo mais profundo a respeito da vinda gloriosa de Jesus no arrebatamento da igreja. Por final, temos o artigo 20, que diz o seguinte: o argumento pós-tribulacionista de que Margaret MacDonald inventou o arrebatamento e que John Nelson Darby o propagou não é verdadeiro. A igreja sempre pregou e ensinou essa promessa, mas para comprovar, vamos citar Éfrem de Nícibe, cidade da Síria antiga e que hoje pertence à Turquia, que viveu entre os anos 306 e 373, já pregava e ensinava: todos os eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação que está por vir e serão levados para o Senhor. Aqueles que falam que foi inventada a doutrina do arrebatamento, que começou a ser falada apenas no século XVIII, que não há nenhum registro dos apóstolos, nem dos pais da igreja, nós queremos apresentar esta prova histórica desse homem chamado Éfrem de Nícibe, que viveu entre os anos 306 e 373, e eu quero repetir, ele já pregava e ensinava dizendo: todos os eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação que está por vir e serão levados para o Senhor. Então, desde o ano 306, quando nasceu esse homem, já se pregava sobre o arrebatamento da igreja, que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação e que seriam levados para o Senhor e estariam com eles. Então nós deixamos claro, através de todos os argumentos aqui apresentados, das provas que a Bíblia nos deixa, que o arrebatamento será antes da grande tribulação e que a igreja estará guardada e não sofrerá os horrores, os sofrimentos da grande tribulação, mas será guardada por Deus e será levada por Cristo para o céu e só retornará a esse mundo, depois dos 7 anos que estará com Cristo na glória e virá com Ele para a sua segunda vinda, onde acontecerá a batalha do Armagedon. Nós queremos agradecer a todos, queremos pedir que você deixe o seu like e continue conosco, que nós estaremos aqui apresentando mais algumas coisas a respeito da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, o nosso muito obrigado e um grande abraço.